Papai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite nas nossas vidas. Papai querido, que o teu Espírito Santo, ó Pai, comece a visitar cada um que está aqui conosco, cada um que está nos escutando. Que o Senhor venha fazer a obra que o Senhor tem na vida de cada um aqui, tirando as escamas dos olhos, tirando todo o peso, todo o cansaço. Papai querido, abra o entendimento de cada um de nós aqui nesta noite, que nós não estamos aqui por acaso, que foi o Senhor que nos escolheu, mesmo antes, ó Pai, de termos nascido. O Senhor já tinha um propósito na vida de cada um que está aqui, de cada um que está nos escutando. Então quebra as barreiras nesta noite, os impedimentos, ó Pai, mas que o Senhor venha concretizar a boa obra no meio da tua igreja. Papai querido, e apresento também o teu servo que irá ministrar. Continua usando ele, ó Pai, com a ousadia do Senhor. Continua usando ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. Papai querido, e eis-nos aqui para ouvirmos a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus 4. Tenhamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir almas e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Podeis assentar, irmãos.
Carta aos Hebreus. A palavra de Deus, ela fala que a caminhada é sempre árdua. Deus é sempre verdadeiro conosco. Ele fala assim: a porta é estreita, vai ter dificuldades, vocês vão ter que andar no deserto, vocês vão ter que abrir mão de coisas que vocês antes faziam, mas eu vou estar com cada um de vocês. Para você chegar no descanso de Deus, é preciso de ter uma força, passar por barreiras, por dificuldades. Como assim? Você lembra quando Jó foi atacado pelo inimigo de uma maneira muito violenta? Perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde. E Deus falou para a serpente, para o inimigo, que ele era um homem íntegro, um homem que cuidava dos pobres, um homem que tinha um amor pelas pessoas que estavam passando por dificuldades. Ele fazia o sacrifício, simbolizando nos dias de hoje a oração para os seus filhos, fazia o sacrifício para os seus filhos, porque os seus filhos não andavam segundo a palavra de Deus. E mesmo assim ele passou por tamanha dificuldade na vida dele, e ele era uma pessoa íntegra. Imagine a nós. Imagine nós. Será que nós conseguiríamos passar a metade daquilo que Jó passou? Para Jó ter o descanso de Deus, ele teve que passar toda uma dificuldade, perdas, renúncias. É isso que nós fazemos quando nós estamos caminhando na palavra de Deus. Renunciemos a nós mesmos. Jesus Cristo falou em João 3, tem que morrer para o mundo, para você se tornar espiritual. E é preciso de você acreditar, que acreditar é ter fé. É você não se importar com isso, aquilo que o mundo oferece para você e para nós. É se preocupar com a palavra de Deus. Jó começa a falar com Deus, começa a perguntar por que aquela situação estava acontecendo na vida dele. A sua própria esposa mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele continuou. No meio de toda aquela guerra, toda aquela dificuldade. Para você entrar no descanso de Deus, você precisa de passar por desertos. Você precisa de passar por portas estreitas. Você precisa acreditar de verdade e alimentar de um maná que talvez o sabor não seja tão atrativo como o sabor do mundo. Porque as coisas de Deus você só vai sentir o gosto verdadeiramente com o tempo. É aí que você vai percebendo que tem mais sabor, tem vida eterna, tem alegria verdadeira. Jesus Cristo tem felicidade verdadeira, não a felicidade que o mundo oferece, que é passageira. A felicidade de Deus é eterna. É por isso que Ele coloca dificuldades, para que a gente aprenda a valorizar aquilo que Ele tem para você. Porque como que nós não vamos descobrir isso? Um repouso. Temos sempre que saber que a palavra de Deus fala, haverá um repouso. E nós temos que lutar para estar nesse repouso de Deus. Quando o povo é tirado do cativeiro, durante toda uma escravidão, porque chega no momento que aquela escravidão se torna tão grandiosa nas nossas vidas, que nós clamamos a Deus, não é verdade? Às vezes nós passamos por uma dificuldade do mundo tão grande, que nós clamamos para Deus, mas quando Deus nos restaura, a gente esquece com o tempo. Por que que esquecemos? Porque paramos de andar no deserto. No deserto você nunca vai esquecer de Deus, porque é lá que o maná cai, é lá que tem uma sombra protegendo você. Todos os dias Deus andou com aquele povo. O descanso daquele povo foi depois de 40 anos caminhando no deserto.
Para haver um descanso nas nossas vidas, é preciso de renunciar. É isso que a palavra de Deus nos mostra, nos fala. Pedro, Tiago, André, todos eles renunciaram àquela vida que eles estavam vivendo antes para seguir a Jesus Cristo. E olha que eles não sabiam direito para onde eles estavam indo, mas acreditaram. E isso é que é ter fé, você continuar caminhando, alimentando, crendo que o Senhor pode fazer a diferença nas nossas vidas, e Ele tem feito. Mas é preciso que você renuncie, que você comece, que nós comecemos de verdade a caminhar na palavra de Deus. É preciso isso, porque senão, se não tiver renúncia, não tem deserto. Se não tiver renúncia, não tem aquela vontade de você querer caminhar mais e mais com Deus. Você lembra que João, que Pedro, que Tiago e que André, eles tinham uma empresa. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles tinham algo que aos olhos do humano tinha muito mais valor do que seguir alguém que não tinha coisa alguma a não ser palavras. Mas essas palavras fazem a diferença nas nossas vidas, porque essa palavra te leva para a vida eterna. Ela te dá sabedoria em momentos que você não sabe como sair de determinadas situações. É verdade. Quando o barco estava balançando, uma ventania danada, uma tempestade, os discípulos estavam lá dentro, eles não sabiam como eles iam sair daquela situação. Mas Jesus estava lá com eles. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer estar conosco também aqui nesse lugar. Ele quer mostrar para você, para mim, para cada um de nós, falar: a força não é de vocês, a força é minha. Vocês só têm que ter fé e acreditar de verdade, porque aí vocês vão entrar no meu descanso. Existe momento de dificuldade, existe momento de caminhada, de porta estreita, mas depois vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Somos nós que andamos com Deus, é só acreditar de verdade nessa palavra. Quando Jó já estava desistindo de tanto clamar com Deus e Deus não responder, que ele falou: agora pronto, passei por tudo isso que eu já passei, não vou ter nenhum descanso nessa minha vida. E às vezes a gente não passa nenhum terço daquilo que ele passou, e nós já começamos a clamar quando Deus aperta só um pouquinho, e está apertando para saber se a tua fé está intacta, está te apertando para saber se você é crente de verdade, porque Ele sabe todas as coisas. É uma faca de dois gumes que divide alma e espírito. Ninguém consegue enganar a Deus. Aí vem a parte chamada temor. Temor. Jó teve temor. Tudo aquilo que estava acontecendo, ele podia muito bem fazer o que a esposa dele disse: amaldiçoa-se Deus e morre. Mas ele não quis, porque ele queria nadar nas águas mais profundas do Espírito. E para você chegar na profundidade da palavra de Deus, é preciso de ter força de vontade, de acreditar de verdade, de saber que essa palavra faz a diferença dentro do nosso coração. Você acha que as esposas, ou a esposa de Pedro e dos discípulos que começaram a seguir o Senhor Jesus, o que passou pela cabeça delas? Vocês vão deixar de trabalhar do pão de cada dia para correr atrás desse Jesus que não tem nada? Provavelmente falaram isso, não falaram? Vocês todo dia trabalham, traz o alimento aqui para casa, agora vocês vão seguir esse Jesus? Mas eles tinham resposta às perguntas delas. Pedro poderia ter dito muito bem para ela, falar assim: nós passamos a noite inteira, não pegamos nada, mas quando Jesus mandou voltar e jogar a rede, ela encheu de peixes, e por isso nós estamos aqui para alimentar vocês, porque se fosse por nós, pelo nosso trabalho, vocês não estariam alimentados. Estão sendo alimentados pela palavra de Deus. Deuteronômio 34, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 34.
Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha só a caminhada de Moisés, 40 anos. 40 anos ele aprendeu, 40 anos ele teve que esperar, 40 anos ele se alimentou da palavra de Deus, 40 anos ele ficou dentro do Egito antes, aprendeu a ler, a escrever, aprendeu a lutar, era um guerreiro, sabia usar espada, tinha muito conhecimento da palavra, do mundo. Agora ele precisava de ter o conhecimento de Deus, porque a promessa continuava com ele, a promessa continua com vocês, mas é preciso de um momento das nossas vidas para a gente fazer aquilo que Moisés fez, sair do Egito e ir para o deserto, sair do Egito e ir para o deserto. Porque a gente só aprende as coisas de Deus quando a gente se aproxima de coração aberto. A partir desse momento, Moisés começa a crescer de novo, agora não crescendo como homem, mas crescendo como povo de Deus, crescendo espiritual, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Então você observa que teve toda uma renúncia de Moisés. Renunciou às riquezas do Egito, renunciou à casa de Faraó, renunciou dos alimentos, daquilo que de melhor tinha no palácio, renunciou à sua vida grandiosa que ele tinha naquele lugar, porque ele escolheu um lado. A gente tem que escolher um lado e falar: é esse lado que eu quero andar, é esse caminho que eu quero andar, é esse caminho é que vai me dar sustentação espiritual. Moisés só se depara com a sarça ardente porque ele fez uma escolha grandiosa na sua vida, e nós temos que fazer parte dessa escolha que ele fez. É deserto, não tem mais palácio, é deserto, não tem mais toda aquela concupiscência que ele tinha, porque é deserto. Agora ele tem que viver segundo a palavra de Deus, ele tem que conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, e esse é o intuito da palavra, aproximar cada um de nós do Senhor. E vai chegar no momento que vocês não vão ouvir a minha voz aqui, vão ouvir a voz de Deus falando através de mim, porque esse é o verdadeiro mistério da palavra do Senhor. Renúncia. Quando chega no momento que ele se renunciou de tudo aquilo, ele só era mais um pastor de ovelha, não era o neto de Faraó, não era grandioso, não era mais um guerreiro, não era mais um homem que portava espada, não era mais um homem que portava riquezas, não era mais aquela pessoa que vivia num palácio. Agora ele vivia na simplicidade, porque Deus pega os humildes e exalta, e pega os exaltados e humilha. Lembra dessa palavra, lembra dessa palavra. Aquele que se humilhar diante da palavra de Deus será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Foi por isso que Moisés se depara com algo grandioso, porque agora ele ia entrar no descanso de Deus. Nós não estamos falando de descanso de Deus, mas para você entrar no descanso de Deus, é preciso de quê? De deserto, de oração, de renúncia, de vontade, de fé, para que você receba aquilo que Deus tem na vida de cada um de vocês. E foi aí nesse momento que Moisés se depara com a sarça
e que fala a voz dele, porque ele já fazia parte da promessa de Deus, mas tinha o tempo para se cumprir. E isso é o mais difícil para nós, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus demora demais, não é? O tempo de Deus é muito grandioso, é 40 anos no deserto, é 90 anos construindo uma arca, mas lembra que depois vem o descanso, porque depois de 90 anos construindo aquela arca, veio o dilúvio, e aonde Noé estava? Descansando, mas a sua família na arca. E o povo estava fazendo o quê? Gritando, se descabelando, e não podia entrar no descanso de Deus, porque não ajudaram a construir a arca. Fé sem obra é fé morta, está em Tiago. É preciso de ter esse envolvimento da palavra de Deus, é preciso de fazer parte do povo de Cristo, e é isso que é difícil para nós, não é verdade? Mas a palavra está aqui, para nos moldar, para nos transformar. Moisés teve força com 84 anos para andar mais 40 anos no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Intimidade com Deus. Agora ele não era Moisés, neto de Faraó. Agora ele era Moisés, a promessa de Deus para libertar aquele povo. Nós somos promessa de Deus para libertar esse povo que está no mundo, que não tem o conhecimento, que precisa da palavra de Deus. Mas é preciso que a gente haja. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, cada vez que nós vimos aqui, ouvir a palavra, pregar o evangelho, nós estamos fazendo com que a palavra de Deus seja semeada, e a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. É preciso que o coração arde e a pessoa entenda de verdade que esse Deus existe e é galardoador da nossa fé. É preciso de verdade, porque Deus deixou esses grandes homens para nos mostrar esse caminho, porque Deus nos mostrou esse caminho para nós continuarmos mostrando para as pessoas. Esse caminho existe e te levará até a eternidade. Em 2 Samuel, capítulo 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 8, versículo 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou a Moabitas, fê-los deitar em terra, mediu 2 vezes num cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Davi aqui nesse momento começa a vencer todas as batalhas que apareciam. Não parecia aquele Davi que estava fugindo de Saul, fugindo das dificuldades, fugindo das perseguições. Agora ele estava lutando de frente a frente, porque agora chegou o momento do descanso em Deus. Mas para chegar nesse momento de vitórias, ele precisou confiar em Deus, saber que Deus estava com ele a todo momento, saber que Golias era grande, mas Deus é infinitamente maior, saber que Golias com uma espada não tinha a mínima chance com pedras, porque ele ia tirar as pedras, mas quem ia dar a velocidade era Deus. E é assim que Deus luta por nós, porque Ele não quer que a gente fique parado, Ele quer que a gente fique em movimento, Ele quer que a gente prossiga, pregando a palavra, falando do amor dEle, o grande amor dEle para as pessoas, converterem os seus corações, porque através das atitudes de Davi, todo o povo acreditou, e ele uniu as 12 tribos, porque o povo sabia que não era Davi que estava lutando, e era Deus. E é assim que Deus tem nos mostrado, para que as pessoas olhem e saibam, é Deus na vida desse povo, porque se não for já teriam desistido há muito tempo. E quem anda com Deus não desiste, quem anda com Deus continua lutando, mesmo que a batalha aos olhos dos homens já estejam perdidas. Não foi assim com Jesus? Morreu, foi crucificado, que nada, daqui 3 dias ele volta mais poderoso ainda, porque é assim aquele que serve a Deus. Não foi assim com Ezequias?
Só tinha a tribo de Judá, já tinha acabado tudo, já tinha levado a tribo de Benjamim, já tinha levado as 10 tribos do norte, tinha acabado para ele. Sanaqueribe ia invadir, mas ele faz uma oração tão grandiosa que Deus manda apenas um anjo, porque se você for verdadeiro com Deus, ele luta por você. Esse é o verdadeiro sentido. Mas ele vai lutar por você a partir do momento que você caminha com ele, você ouve a voz dele, você passa pelas dificuldades que ele coloca por ele. Jesus Cristo passou as maiores dificuldades que você pode imaginar, apanhou, sofreu, foi crucificado por causa de cada um de nós, nos dando essa rica oportunidade de poder estar aqui pregando o evangelho. Onde nós estaríamos se não fosse Jesus? Talvez nós nem estaríamos aqui, eu mesmo já não existiria. Glória a Deus. Onde estaria Moisés se não fosse Deus na vida dele? Alguém saberia que ele tinha passado no mar a seco? É assim que Deus faz. Quando você confia de verdade e começa a andar com Deus no meio das dificuldades, é que as pessoas vão ver que Deus existe de verdade, porque senão nós não conseguiríamos sair de determinadas situações. Davi foi vencendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as batalhas que apareciam, porque agora ele estava no descanso de Deus. Para haver descanso é preciso de trabalho, não é assim? A gente não trabalha de dia e descansa à noite. Para haver descanso em Deus é preciso de movimento, de pregar a palavra, de sair para o mundo falando do amor de Deus. Não importa as pessoas tacarem pedra em você, não, essas pedras vão voltar com muito mais força para cada uma delas, porque nós somos servos verdadeiros da palavra de Deus. As pessoas acreditaram em Davi quando o Senhor falou, mandou ungir a cabeça dele? Não. O pai não acreditou, os irmãos não acreditaram, mas Davi acreditou. Depende, a salvação é unitária, cada um de vocês. O Senhor vai vir e vai levar aquele que tiver fé no coração. É isso o verdadeiro sentido. Mas é preciso movimento, é preciso renúncia, é preciso acreditar de verdade. É preciso colocar a sua fé em ação. Senhor, eu não vou por esse caminho porque eu conheço o Senhor e esse caminho não é legal para mim. Não é assim? Tanto é que Davi, quando comete o adultério lá na frente, que manda matar o Urias, o marido de Betseba, o que aconteceu? Foi mais um aprendizado mostrando: Deus está vendo tudo que está acontecendo, não tem como fugir dos olhos de Deus. Um lutador, um guerreiro, falou: agora eu sou o cara. Sem Deus não é nada, sem Deus ele não era ninguém, era Deus na vida dele. E aí o Senhor chega e fala o quê? Conta toda a situação que ele estava vivendo. Eu vi tudo que você fez errado. E agora? Consequências. Consequências. Então, para entrar no descanso de Deus, é preciso de deserto. É preciso de aprendizado e renúncia. Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 5. Lucas 19, 5. Lucas 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu é aquele cara que, aos olhos do homem, não era para estar naquele lugar. O cara era rico, tinha dinheiro. O que ele estava fazendo em cima de uma figueira brava para ver alguém passar que não tinha nada? Jesus não tinha riqueza, não tinha coroa, não tinha cavalo branco. Jesus só tinha a palavra de Deus, e essa palavra tem poder. E era isso que tocou o coração de Zaqueu. Eu tenho tudo isso e não tenho nada. Jesus parece que não tem nada e tem mais do que eu. Eu preciso saber o que significa isso. Foi por isso que ele se aproxima de Deus. É os mistérios de Deus na palavra de Deus. É os mistérios.
Como que uma pessoa que não tem nada está rodeada de tanta gente e querendo aprender, e querendo se alimentar, e querendo aprender cada vez mais, renunciando de tudo aquilo que elas estavam vivendo? Como que pode uma coisa dessa? A palavra de Deus, ela tem poder. Mas é preciso de você ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração, porque esse é o segredo da palavra. Foi aí que Zaqueu sai da sua zona de conforto e sobe numa figueira brava, porque era baixinho e queria pelo menos ver de longe o Senhor Jesus. Mas ele se desprendendo daquilo que nós estávamos fazendo, tem que ter renúncia, renunciando daquilo que ele tinha de riquezas materiais. Ele renunciou tudo aquilo para ver Jesus. Quando ele renunciou, o Senhor Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar hoje na tua casa. Olha que coisa grandiosa. Nós estamos aqui hoje para que o Senhor vá conosco em nossa casa também, além de estar aqui dentro do nosso coração. Mas é preciso de quê? Renunciar. É preciso, para você entrar no descanso de Deus, você vai passar para o deserto, você vai subir na figueira brava, você vai fazer coisas que aos olhos do mundo vai falar: você é doido, isso não existe. Vamos continuar a nossa vida boa, vamos continuar vivendo do jeito que a gente estava. Não, eu sou o povo de Deus. O povo de Deus não vive como antes. A palavra de Deus fala: venha como está, mas não fique como está. Zaqueu, desce depressa, pois convém hoje pousar na tua casa. Você sabe por que o nome de Zaqueu está aqui em Lucas 19? Você sabe por que milhares de pessoas conhecem a história de Zaqueu, tem música de Zaqueu? Você sabe por quê? Renúncia. Porque ele quis de verdade entrar no descanso do Senhor. Porque não existe mais nada prazeroso na nossa vida do que você descansar embaixo dos olhos do Senhor. Você deitar na sua cama sem preocupação se vai ser roubado, se vai ser isso e aquilo. Porque é assim que nós temos que viver. Confiar de verdade em Deus é fazer o que Zaqueu fez. Confiar em Deus é fazer aquilo que Jó fez. Antes eu ouvia falar de Deus. Será que vocês, será que nós vamos passar a nossa vida inteira apenas ouvindo falar de Deus? Ou vocês vão ouvir Deus falar com vocês? Porque o verdadeiro sentido da pregação é apresentar Deus e Ele mesmo falar com cada um de vocês. Eu estou aqui falando com vocês hoje. Mas para me ouvir é preciso de ter fé. É preciso de ter renúncia. Para entrar no meu descanso não é fácil. A porta é estreita. Eu expliquei direitinho para cada um de vocês. O Senhor explicou também para Davi. Quando Davi faz tudo errado, o que acontece? Vem todas as maldições na sua família, no seu povo. Não apenas em Davi, mas em todo mundo. Porque aí quando a coisa pega, pega para todos. É por isso que a palavra de Deus fala: tem que ter temor a Deus. E para terminar, em Lucas 24, 36, a palavra de Deus fala assim, 24, 36, glória a Deus, aleluia. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, e acreditavam estarem vendo o Espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui, quando todo mundo já tinha pensado que a batalha já tinha sido vencida, Jesus morreu, acabou, não é assim? Foi crucificado. Parece que não, porque a obra de Deus ela é eterna. Aparece Jesus aqui, falando com seus discípulos e com cada um de nós. Então você vê, para ele entrar nesse descanso, o que ele passou não foi brincadeira. Andou na humildade, na simplicidade, teve que fugir, teve fome, apanhou, foi perseguido o tempo todo. Mas o tempo todo Deus estava com ele. E o tempo todo ele era Deus. E por isso que nós temos que continuar acreditando de verdade. E saber que para cada um de nós entrar no descanso de Deus não é fácil, mas é gratificante, porque você não vai entrar sozinho. Deus entra com você.
E Ele entra e nos fortalece. Ele entra e nos alimenta. Ele entra e nos sustenta. Mas é preciso que a gente renuncie o mundo para estar com Ele, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço a Deus por essa palavra. Porque cada vez que essa palavra entra no coração, ela nos dá mais força, mais energia. Porque ela é alimento. Porque essa palavra é o maná que caiu do céu lá no deserto. Porque essa palavra é Jesus Cristo quando pregava para os seus discípulos. Porque essa palavra é aquela sarça ardente que falou com Moisés. Essa palavra é aquela mesma palavra que falou com Jó, que o fortaleceu de uma maneira tão poderosa que ele conseguiu enxergar a Deus. E o sentido dessa palavra é fazer com que nós também continuemos crescendo e continuemos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa rica palavra, né, a obra que o Senhor tem na vida de cada um aqui nesta noite. Feche seus olhos, levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos, ó Pai, porque a todo momento nós temos ouvido o Teu Espírito Santo falar com a Tua igreja. Papai querido, e diante de Ti, nós te louvamos pelo fôlego de vida, te louvamos pelos livramentos, te louvamos, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Papai querido, nesta noite nós apresentamos a nossa família, os nossos filhos, esposa, que o Senhor venha alcançar, ó Pai, cada um deles nesta noite, que o Senhor venha continuar guardando a entrada e a saída. Papai querido, e que a muralha da Tua presença também, Pai, venha cercá-los e venha nos cercar. Que nenhum mal venha nos enxergar, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Papai querido, abençoa a vida dos irmãos, com a bênção do Senhor, com a prosperidade do Senhor, com a paz e com o refrigério. Abençoa também cada um que nos escutou nesta noite. Alcança, Senhor, com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a Tua cura, com a Tua libertação. Papai querido, eu apresento os irmãos que estão voltando para os lares, e outros, ó Pai, que vão começar a trabalhar. Papai querido, continua guardando a entrada e a saída de cada um deles nesta noite, livrando, ó Pai, do homem fraudulento e livrando do acidente, ó Pai. Nós te clamamos nesta noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estendam as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.